Que isso, mano? Como vagabundo bota um vídeo desse, mano? Como vagabundo explana um vídeo desse, irmão? Como isso, mano? Caralho, mano, como isso, mano? Me explica, mano. Como um vídeo desse vai vazar, mano? Como vai como? Explanar um vídeo desse, mano? Cortando os outros, mano. Pô, tá de brincadeira, mano. Porra, mó loucura, mano. Mó loucura, mano. Mó loucura, mano. Pô, que doideira, mano. Que doideira. O bagulho é como? Aconteceu lá, acabou lá, mano. Gravou aqui pra mandar aqui, pra mim ver aqui, pro mano ver aqui, acabou, mano. Tá ligado, mano? Agora, porra, aí, ó só, mano. Agora vazou, porra, vídeo pra tudo quanto é lado. Porra, tá de brincadeira, mano. O céu noturno sobre o complexo da Serrinha, na zona norte do Rio de Janeiro, não é vigiado apenas por estrelas, mas pelos olhos eletrônicos de drones que deslizam silenciosamente, transmitindo imagens em tempo real para uma tela. No chão, em um labirinto de vielas e lajes, um homem se move com a autoridade de um monarca em seu próprio reino, embora seu rosto estampe os cartazes de procurado da polícia por todo o estado. Ele é William Evans da Silva Rios, mas essa identidade raramente importa. No universo do crime, ele atende pela alcunha que se tornou sinônimo de guerra, expansão e crueldade: Coelhão. Livre, ativo e no centro de seu poder, ele não é um fantasma que comanda de longe, mas uma presença física que dita as leis do Terceiro Comando Puro, TCP, com punho de ferro, diretamente de seu quartel-general. Sua liberdade é, por si só, um ato de desafio. Preso em 2016, sua soltura em 2021 não acontece em silêncio. O complexo da Serrinha explode na maior queima de fogos que a comunidade já viu. Um espetáculo pirotécnico que anuncia não apenas o retorno de um líder, mas a retomada de um projeto de poder. Coelhão retorna não como um simples soldado, mas como o braço direito e homem de máxima confiança de Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, o chefe supremo da facção. Juntos, eles formam uma dupla de comando letal, onde Lacoste define a grande estratégia e Coelhão a executa no asfalto e nas vielas, com uma eficiência brutal e uma ambição que parece não conhecer limites. Ele se torna o general de campo, responsável por gerenciar os pontos de venda de drogas, recrutar novos soldados e, principalmente, comandar a linha de frente nas guerras de expansão territorial. Sob seu comando direto, a guerra contra a facção rival, o Comando Vermelho, CV, atinge novos patamares de violência e audácia. Os morros do Cajueiro e Congonhas e a vasta região de Praça Seca se tornam palcos de confrontos diários, onde Coelhão emprega táticas de guerrilha urbana e tecnologia de ponta. Os drones, antes usados para filmagens aéreas, viram ferramentas de vigilância para monitorar a polícia e planejar ataques surpresa. Sua mente é calculista. Em um episódio que viraliza, um vídeo mostrando a execução bárbara de um rival vaza na internet. Coelhão reage não com orgulho, mas com fúria estratégica, enviando áudios para seus subordinados e repreendendo a exposição desnecessária que atrai a atenção das autoridades. Como um vídeo desse vai vazar, mano? Sua voz ecoa, revelando um líder que entende a guerra de narrativas tão bem quanto a guerra de fuzis. Essa mentalidade que mistura violência explícita com um controle rigoroso da imagem o define como um dos criminosos mais perigosos e astutos de sua geração. Este homem que caminha livremente por um território onde a polícia só entra em operações de guerra, personifica uma falha sistêmica e um poder paralelo consolidado. Como um indivíduo com múltiplos mandados de prisão em aberto consegue não apenas se esconder, mas ostentar seu poder, comandar exércitos e ditar a rotina de milhares de pessoas em plena luz do dia.
A liberdade de Coelhão não é apenas sobre a ineficiência em capturá-lo. É um testemunho gritante de como a autoridade do Estado se dissolve nos limites de seus domínios, dando lugar a um império erguido à bala, onde a única lei que prevalece é a de seu imperador. O retorno de William Evans da Silva Rios, o Coelhão, ao complexo da Serrinha, não é apenas a volta de um líder. É a injeção de uma nova e agressiva filosofia no coração do Terceiro Comando Puro. Ele encontra uma facção que, embora estabelecida, enfrenta uma pressão constante de seu arqui-inimigo, o Comando Vermelho, CV, que avança em um projeto expansionista por toda a cidade. Coelhão não perde tempo. Sua primeira ação é reestruturar as defesas da Serrinha, transformando o complexo em uma fortaleza impenetrável. Ele entende que, para atacar, a base precisa estar segura. Sob sua supervisão direta, barricadas são reforçadas, soldados são reposicionados em pontos estratégicos e um sistema de vigilância que mescla olheiros humanos com tecnologia de ponta é aprimorado. Os drones que antes eram uma novidade se tornam parte integral da operação, patrulhando os céus e oferecendo uma vantagem tática que a polícia e os rivais demoram a compreender. Com a retaguarda garantida, Coelhão inicia o desenvolvimento de seu verdadeiro projeto, a expansão territorial agressiva. Ele age como um verdadeiro homem de guerra, um título que ganha rapidamente dentro da facção. Sua estratégia se afasta do modelo tradicional de domínio de uma única favela. Ele enxerga o Rio de Janeiro como um tabuleiro de xadrez e planeja seus movimentos com uma frieza corporativa. A primeira grande ofensiva sob seu comando direto mira uma área sensível e lucrativa, a região de Campinho e Cascadura, especificamente os morros do Fubá e Cajueiro, redutos históricos do Comando Vermelho. A guerra não é apenas por pontos de venda de drogas, é uma declaração de intenções. Coelhão lidera pessoalmente os bondes, comboios de carros e motos lotados de homens armados com fuzis de última geração. Os ataques são rápidos, violentos e coordenados, projetados para causar o máximo de impacto e semear o pânico nas fileiras inimigas. O desenvolvimento de Coelhão como líder se revela em sua capacidade de gerir múltiplos frontes. Enquanto a guerra explode em Fubá e Cajueiro, ele supervisiona as finanças do tráfico na Serrinha, garantindo um fluxo de caixa constante para comprar mais armas, munição e pagar os soldados. Ele é conhecido por ser um administrador rigoroso, que não tolera desvios ou incompetência. Ao mesmo tempo, ele cultiva sua imagem de líder implacável. Em um episódio que marca sua ascensão, após a invasão ao Morro do Fubá em outubro, um morador da comunidade rival é sequestrado, brutalmente executado e esquartejado. O ato de selvageria, filmado e divulgado, serve como uma tática de terror psicológico, uma mensagem direta para qualquer um que ouse resistir ao avanço do TCP. A Polícia Civil indicia Coelhão e outros líderes pelo crime, mas no universo regido por ele, a acusação oficial soa mais como uma condecoração, um atestado de sua ferocidade e poder. A figura de Coelhão, o general, se solidifica nesse período. Ele não é apenas mais um traficante, ele é um estrategista que entende que o poder no Rio de Janeiro se conquista e se mantém através de uma combinação de força militar, controle financeiro e terror calculado. A aliança com Lacoste se mostra simbiótica. Um planeja, o outro executa. Esse desenvolvimento inicial, marcado pela fortificação da Serrinha e pela ofensiva brutal contra os rivais, prepara o terreno para um conflito ainda maior.
Coelhão não está satisfeito em apenas defender seu território ou conquistar algumas favelas vizinhas. Seus olhos estão fixos em um prêmio muito maior, um ponto de virada que pode redefinir o mapa do crime no Rio de Janeiro e consagrá-lo definitivamente como uma das figuras mais temidas e poderosas da história recente da cidade. O clímax na trajetória de William Ivens da Silva Rios, o Coelhão, não é um único evento, mas uma confluência brutal de estratégia militar, alianças de alto risco e uma demonstração de poder que abala as estruturas do crime no Rio de Janeiro. O ponto de virada definitivo acontece quando ele solidifica o controle sobre a região de Campinho e Madureira e, a partir dali, transforma o que eram incursões esporádicas em uma guerra de conquista total pela Zona Oeste. A joia da coroa, o território mais cobiçado, é a Praça Seca, um mosaico de comunidades historicamente dominadas pelo Comando Vermelho e por milícias, um terreno valioso e simbólico. A tomada dessa área não representa apenas lucro, significa uma humilhação profunda para os rivais e a ascensão definitiva do TCP como uma força dominante na cidade. Coelhão, sob as ordens de Lacoste, mobiliza um verdadeiro exército. Os bondes que partem da Serrinha agora são maiores, mais bem equipados e contam com um elemento novo e chocante: a adesão de dissidentes e figuras notórias de outras organizações. A guerra se intensifica e se torna a mais sangrenta que a região já viu. Coelhão emprega táticas de terra arrasada. A ordem é clara: avançar a qualquer custo. Os confrontos não se limitam às madrugadas, ocorrem em plena luz do dia, transformando ruas residenciais em zonas de combate. Blindados da polícia tentam intervir, mas são recebidos com um volume de fogo avassalador, muitas vezes monitorados pelos drones do TCP, que coordenam a movimentação dos traficantes e antecipam as ações policiais. O ápice dessa ofensiva é a tomada de territórios-chave em Praça Seca, empurrando o Comando Vermelho para uma posição defensiva e desesperada. A violência atinge um nível midiático quando vídeos de execuções e confrontos inundam as redes sociais. Parte da estratégia de terror psicológico orquestrada por Coelhão para desmoralizar os inimigos e afirmar sua autoridade. Ele se torna a face visível dessa guerra. O general no campo de batalha, cuja reputação de brutalidade e eficiência tática cresce a cada comunidade conquistada. É nesse momento de clímax que uma aliança inesperada e controversa sela a coroação de Coelhão. Eueline Passos Rodrigues, conhecida como Diaba Loira, uma traficante catarinense que ganhou notoriedade no Comando Vermelho por sua audácia e presença nas redes sociais, rompe com sua antiga facção. Após sobreviver a uma tentativa de feminicídio e se envolver em confrontos diretos com a polícia, ela surpreende a todos ao pular para o lado do TCP. E ela não se junta a qualquer grupo. Ela integra a tropa do Coelhão. A adesão de uma figura tão midiática é um golpe de mestre. Representa uma vitória moral e propagandística imensa para o TCP, mostrando que até mesmo figuras proeminentes do rival estão dispostas a se aliar ao poder ascendente de Coelhão e Lacoste. A Diaba Loira se torna um troféu de guerra e um ativo valioso, trazendo consigo informações e um capital simbólico que reforça a imagem de Coelhão como um líder magnético e poderoso, capaz de atrair até mesmo os inimigos de ontem. Este ponto de virada não se mede apenas em territórios conquistados, mas na reconfiguração do poder. Ao liderar a conquista de áreas estratégicas e ao absorver figuras notórias como a Diaba Loira, Coelhão deixa de ser apenas o homem de confiança de Lacoste. Ele se torna uma entidade de poder por direito próprio, um rei em seu próprio tabuleiro. A guerra pela Praça Seca é a sua coroação de sangue.
o momento em que seu nome transcende as fronteiras da Serrinha e se inscreve em toda a cidade como o de um dos mais temidos e bem-sucedidos chefes do narcotráfico da história recente. A partir daqui, as consequências de suas ações e o legado de sua violência começam a tomar uma forma duradoura, moldando não apenas o futuro do crime, mas a vida de milhões de pessoas presas no fogo cruzado de sua ambição. A coroação de sangue de Coelhão na Praça Seca tem consequências imediatas e brutais. A primeira e mais visível é a consolidação de um corredor do 3º Comando Puro, que conecta a Zona Norte à Zona Oeste, um feito logístico e militar que redesenha o mapa do crime no Rio de Janeiro. O legado dessa conquista é um império expandido, onde o fluxo de drogas e armas agora se move com mais liberdade sob a bandeira do TCP. A tropa do Coelhão se torna uma marca de terror e eficiência, e seu nome, junto ao de Lacoste, passa a ser sinônimo do poder hegemônico da facção. No entanto, esse novo império nasce com rachaduras profundas. A violência extrema da conquista deixa um rastro de mortes e um clima de medo constante, não apenas entre os rivais, mas também entre os moradores das áreas recém-dominadas, que vivem sob a lei do fuzil. A resposta do Estado, embora tardia, vem com força. A guerra aberta e midiática liderada por Coelhão força as autoridades a agirem. Operações policiais de grande porte, envolvendo batalhões de elite como o BOPE e delegacias especializadas, se tornam rotina nos territórios agora controlados pelo TCP, como a Serrinha, Campinho e a própria Praça Seca. O objetivo não é apenas a retomada do território, algo que se mostra cada vez mais complexo, mas sufocar a liderança de Coelhão e Lacoste. Buracos em muros usados como seteiras para atiradores são destruídos, veículos roubados são recuperados e prisões de homens de confiança de Coelhão começam a acontecer, minando sua estrutura de comando. O legado imediato de sua expansão é, portanto, paradoxal. Ao mesmo tempo em que atinge o ápice de seu poder, ele transforma seus domínios no epicentro de uma reação estatal sem precedentes, trazendo a guerra para dentro de seu próprio império. Internamente, o crescimento exponencial do TCP sob o comando militar de Coelhão também gera tensões. Diferente do Comando Vermelho, com uma hierarquia mais rígida, o 3º Comando Puro opera de forma mais descentralizada, onde cada dono de comunidade tem autonomia. A ascensão meteórica de Coelhão e a centralização do poder de guerra em suas mãos e nas de Lacoste criam um novo modelo de gestão que nem sempre é bem aceito por outras lideranças mais antigas da facção. Surgem vídeos e ameaças que expõem essa complexa teia de alianças e rivalidades, como as intimidações da tropa do Salomão e Coelhão contra o traficante Tiriça do CV, que mostram uma união de forças, mas também a necessidade de reafirmar publicamente essas alianças. O legado de Coelhão é também o de ter forçado uma modernização e uma centralização na estrutura de guerra do TCP, um movimento arriscado que o fortalece no curto prazo, mas que pode gerar instabilidade no futuro. A consequência mais duradoura da ascensão de Coelhão é a normalização de um novo patamar de violência e a sofisticação da guerra urbana. Ele não apenas usa a violência como ferramenta, mas a transforma em espetáculo e propaganda, utilizando as redes sociais para construir sua lenda e aterrorizar seus inimigos. Esse legado digital e midiático é perigoso, pois inspira novas gerações de criminosos e banaliza a brutalidade dos confrontos. O império que ele ajuda a construir é poderoso, mas instável, mantido por um equilíbrio delicado entre alianças frágeis, a pressão constante do Estado e a ameaça de uma contraofensiva do Comando Vermelho,
que não aceita a perda de territórios tão simbólicos. O Império de Coelhão, forjado no fogo e no sangue, vive sob a sombra constante da guerra que o criou. Hoje, o nome William Ivens da Silva Rios continua estampado em mandados de prisão e em cartazes de procurado. Ele é um dos homens mais caçados do Rio de Janeiro, com uma recompensa oferecida por informações que levem à sua captura. No entanto, no complexo da Serrinha e nas áreas sob o domínio do 3º Comando Puro, Coelhão não é uma figura do passado. Ele é uma autoridade presente e atuante. Sua situação atual encapsula o grande paradoxo da segurança pública no Estado. Apesar de ser alvo de mega operações policiais que mobilizam centenas de agentes de elite, ele segue livre. Em uma dessas ações, a polícia chega a invadir a casa onde ele estaria, mas encontra apenas o local vazio. Coelhão escapa, desaparecendo por uma rota de fuga que leva à mata, demonstrando mais uma vez sua capacidade de se antecipar e evaporar diante da pressão estatal. Ele se tornou um fantasma para as autoridades, mas um rei para seus súditos, um líder que continua a gerenciar seu império de dentro dele. A conclusão de sua saga até o momento não é um fim, mas um estado de tensão permanente. O império que ele ajudou a construir sob a liderança de Lacoste vive em um equilíbrio precário. As guerras por território na Zona Norte e Oeste não cessaram. Elas se tornaram uma característica crônica da vida nessas regiões, com confrontos que fecham escolas, postos de saúde e obrigam moradores a viverem sob um toque de recolher imposto pelo medo. O avanço do TCP gerou uma reação igualmente violenta do Comando Vermelho, liderado por figuras como Doca, que promovem ataques constantes para tentar reaver o que foi perdido. O paralelo com o presente é assustadoramente claro. A história de Coelhão não é sobre o passado, é sobre o agora. Ela ilustra como a ausência do Estado abre vácuos de poder que são preenchidos por figuras como ele, que oferecem uma ordem baseada na violência e no controle absoluto. A reflexão final sobre a trajetória de Coelhão nos leva a uma questão incômoda sobre a natureza do poder. Ele personifica o fracasso de uma estratégia de segurança baseada apenas no confronto. Cada operação que falha em capturá-lo, cada território que permanece sob seu controle, reforça sua lenda e expõe a impotência do Estado. Sua história é um sintoma de um problema muito maior: a falta de alternativas e a perpetuação de um ciclo de violência onde jovens sem perspectiva são recrutados para uma guerra sem fim. Coelhão, o general de guerra, é ao mesmo tempo criador e criatura desse sistema. Sua inteligência tática, sua crueldade e sua capacidade de liderança, se canalizadas em outro contexto, poderiam ter construído um legado diferente. Mas no ecossistema do crime carioca, elas foram forjadas para construir um império sobre sangue e medo. Um império que, por enquanto, resiste. A história de Coelhão e a Guerra Sem Fim no Rio de Janeiro não são apenas manchetes de jornal. Elas afetam a vida de milhões de pessoas inocentes que estão presas no meio do fogo cruzado. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para questionar as soluções apresentadas e cobrar políticas de segurança pública que sejam realmente eficazes e humanas. Se você quer continuar a entender as complexas engrenagens do poder no Brasil, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Na sua opinião, qual é a verdadeira raiz do poder de figuras como Coelhão? A sua participação é fundamental para mantermos essa discussão viva.